Olá, eu sou Juliana Miranda, cofundadora da agência de conteúdos Clique Textos, e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um artigo que a gente publicou recentemente no nosso blog. Esse artigo foi publicado no dia 4 de janeiro e apresenta as 5 principais tendências de marketing de conteúdo para 2021. Esse é o artigo que eu estou mencionando aqui para vocês, e ele foi criado pensando em todos os negócios que tiveram que passar por uma transformação digital em 2020, por conta da pandemia de coronavírus. A gente sabe que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e exigiu que muitos negócios buscassem novas formas de atender seus clientes, e isso passa necessariamente pelo processo de transformação digital, ou seja, muitos negócios que antes estavam apenas no offline tiveram que migrar para o online para continuar atendendo seus clientes, para continuar fazendo negócios em 2020, e essa tendência continuará, se intensificará em 2021, porque ainda estamos no meio da pandemia e não temos uma previsão ou não sabemos ao certo quando isso tudo vai passar. Então, aqui nas tendências que a gente separou de marketing de conteúdo, são coisas simples que qualquer pessoa, mesmo sem um conhecimento profundo da área, pode entender e pode, inclusive, aplicar no seu negócio. Se você tem um site, se você tem um canal no YouTube, uma rede social que você usa para negócios, basicamente você investir na produção de um conteúdo qualificado, um conteúdo original, que mostre para o seu público os valores da sua marca, o que você acredita, o que você vende, o que você faz, qual a sua expertise, o seu mercado de atuação. A primeira estratégia ou a primeira tendência de marketing de conteúdo para 2021 está relacionada a pesquisas por voz. Se você tem um smartphone e usa o seu smartphone com frequência para fazer pesquisas no Google ou em assistentes inteligentes como a Alexa da Amazon, por exemplo, você sabe que é muito mais fácil fazer uma pesquisa por voz do que digitar no campo de busca. E isso está crescendo muito, porque as pessoas buscam facilidade e praticidade. Só que como o seu site ou o seu blog vai estar preparado para atender a essa crescente demanda por pesquisas feitas por voz? Existe um formato de conteúdo em que a gente usa palavras-chave de cauda longa, ou long tail keywords, que basicamente são palavras-chave menos genéricas, ou seja, elas têm 3 palavras ou mais, e elas são mais, vamos dizer, abrangentes, ou seja, não há tanta competição por essas palavras no Google. A gente sabe que se a gente produzir um conteúdo, por exemplo, com a palavra-chave marketing digital, é muito difícil ranquear no Google com essa palavra, porque existem milhares de blogs e sites que já estão muito bem ranqueados e que utilizam muito bem essa palavra-chave. Então, ao invés de você usar a palavra-chave marketing digital, você usa a palavra-chave, por exemplo, tendências de marketing digital 2021. É uma palavra-chave maior, por isso ela é chamada de cauda longa, e ela é mais abrangente, ela não é tão limitada e também não é tão buscada, ou seja, ela tem menos competição. Ela tem menos buscas, mas também tem menos competição. É mais fácil da sua empresa ranquear usando um termo como esse. E para as pesquisas por voz, as palavras-chave de cauda longa fazem muito sentido. Porque quando uma pessoa vai pesquisar no seu smartphone um serviço, um produto, um restaurante, normalmente ela utiliza uma palavra-chave de cauda longa, como por exemplo, restaurante japonês em Moema SP, ou clínica veterinária em São José dos Campos, que é onde nós estamos. Então, além dela ser mais bem determinada
por geolocalização, ou seja, ela pode incluir um bairro, uma região da cidade. Ela também é mais abrangente. Ela utiliza 3 palavras ou mais para composição da palavra-chave. Então, essa é a primeira tendência de marketing de conteúdo para 2021. Produzir conteúdos utilizando palavras-chave de cauda longa. A segunda tendência que nós separamos aqui, que também vai ser muito forte em 2021, é a produção de podcasts. Os podcasts, até algum tempo atrás, eles não eram tão consumidos no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos, eles são um fenômeno, um sucesso. As pessoas adoram ouvir podcasts quando elas estão no metrô, quando elas estão no ônibus, em deslocamentos em geral. Mas aqui no Brasil isso está mudando e as pessoas estão se interessando cada vez mais pelos podcasts. Então, é uma forma de produzir conteúdo de qualidade, conteúdo exclusivo para sua marca. E como você vai fazer um podcast? Lógico que você precisa ter um equipamento básico de gravação de áudio, você pode gravar inclusive pelo seu celular. Existem programas de edição que você pode utilizar, como SoundForge ou outros que estão disponíveis. Para uma edição básica de áudio, você colocar uma trilha ou você colocar um efeito, alguma coisa que dê um charme ao seu conteúdo. E basicamente é saber falar, é se expressar bem, é produzir um conteúdo de forma clara, um conteúdo imersivo que traga o seu ouvinte para dentro daquilo que você está falando. E, obviamente, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai prender a atenção da pessoa que está escutando. E existem várias plataformas onde você pode disponibilizar o seu podcast, como, por exemplo, o Google Podcasts. Para produzir um podcast de qualidade, você não precisa ter uma voz de locutor, muito pelo contrário. O que você precisa é saber se comunicar pausadamente, com um tom de voz que não seja nem muito alto, nem muito baixo, que seja claro para quem está escutando. E determinar o tipo de conteúdo que você vai querer compartilhar com o seu público. Normalmente as empresas, elas focam em assuntos de interesse do consumidor ou do cliente potencial, como, por exemplo, as principais dúvidas, ou os produtos em destaque, os diferenciais, curiosidades, tutoriais, notícias, promoções, tudo que você quiser colocar, mas obviamente de forma agradável e de forma que não fique parecendo apenas uma propaganda ou um anúncio, mas que seja realmente um conteúdo de valor. Então, uma entrevista, um especialista dando alguma dica, tudo isso cabe dentro de um bom podcast. A terceira tendência de marketing de conteúdo para 2021 é você produzir artigos, seja para o seu blog ou para o seu site, até mesmo para o seu LinkedIn, focados na problemática e na solução. Ou seja, você tem um problema e uma solução, ou uma questão e uma resposta. Bem óbvio, né? Bem claro, bem simples de entender. Ou seja, se você trabalha no mercado financeiro e você tem um blog, você tem que buscar as principais dúvidas do seu cliente. O que o seu cliente precisa saber sobre investimentos em 2021? Nós colocamos aqui um exemplo no nosso conteúdo, que seria: qual é o melhor investimento para 2021? E aí a resposta tem que ser bem objetiva. Se o seu cliente está pesquisando qual é o melhor investimento para 2021, o seu site, o seu blog precisa responder isso para ele. Ou seja, o melhor investimento para 2021 são os fundos multimercados, porque eles atendem desde os investidores iniciantes, conservadores, até os moderados e agressivos. E aí você vai desenvolver o tema, obviamente, falando mais profundamente sobre esse assunto. Como não é a minha especialidade, eu não vou falar aqui. Em seguida, a nossa quarta dica ou quarta tendência de marketing de conteúdo para 2021
é o conteúdo por vídeo. A gente sabe também que, como resultado da pandemia de coronavírus, o vídeo streaming cresceu absurdamente em 2020. As aulas passaram a ser online, os eventos passaram a ser online. Então, tudo o que antes a gente podia fazer no mundo físico, como ir a um show, uma peça de teatro, a gente passou a ter essa versão online, majoritariamente por serviços de streaming de vídeo, ou seja, e também de videoconferência, como a gente sabe, o Zoom, que é um dos aplicativos mais populares, ele cresceu de forma significativa em 2020, justamente por causa da pandemia. Então, produzir conteúdo em vídeo vai gerar muito engajamento e resultado em 2021. Por exemplo, os stories do seu Instagram, vídeos para o YouTube, palestras, workshops online que você pode transmitir, live vídeos nas redes sociais. Tudo isso tem um grande potencial para gerar engajamento e retenção, porque as pessoas gostam de ver, elas gostam de assistir, elas gostam de mais interatividade, elas preferem esse tipo de conteúdo, mesmo porque o conteúdo em vídeo ele chega mais facilmente à pessoa do que um conteúdo escrito, né? Ele é mais fácil de decodificar a mensagem. E por último, para finalizar, as 5 tendências de marketing de conteúdo para 2021, nós temos a experiência de conteúdo. O que é experiência de conteúdo? Não basta você escrever um artigo excelente, maravilhoso, completo, original e publicar no seu blog se a experiência do leitor for desagradável, se a experiência do leitor for ruim. O que isso significa? A gente fala muito de UX, na UX, que é a experiência do usuário. Isso vale tanto para o design, quanto para a redação, quanto para os textos. Então, se você está num site que abre um monte de pop-ups, que tem muitos anúncios, que é extremamente poluído, que tem uma fonte que não é agradável à leitura, tudo isso vai fazer com que a pessoa desista de ler o seu conteúdo, porque ele não está tendo uma boa experiência. Então, o que a gente recomenda? O que a gente considera que são as boas práticas da experiência de conteúdo? É você ter um site clean, um site responsivo, que vai se adaptar ao formato de tela da pessoa que está acessando, onde a pessoa vai encontrar uma fonte agradável, que não seja difícil de enxergar, de visualizar na tela. O contraste, até você pode oferecer, de repente, o modo escuro, para que a pessoa tenha mais conforto visual na hora da leitura. São várias as ações que você pode ter para melhorar a experiência de conteúdo do seu leitor. E isso, obviamente, vai impactar nos resultados de tráfego do seu site ou do seu blog. Então, sempre pense em oferecer um site ou um blog ou uma rede social agradável, atraente, que faça com que aquela pessoa queira ficar ali consumindo o seu conteúdo. Bom, gente, essas são as 5 tendências que nós separamos de marketing de conteúdo para 2021. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o nosso blog para mais informações e mais dicas e contem com a Clique Textos em 2021 para produzir um conteúdo memorável de marca, para gerar muito engajamento e muito resultado no ambiente online, principalmente se a sua empresa está começando agora. Esse é o momento de migrar para o digital. Apostar na transformação digital em 2021 será fundamental, será um divisor de águas para os resultados do seu negócio. Obrigada!